Gente, aconteceu tanta coisa essa semana, mas tanta coisa que vai ser até difícil de resumir. Teve Flávio chorando, teve Trump reduzindo a vacinação, teve Mara atacando a Xuxa. Ou seja, mais uma semana completamente normal. Oi, eu sou o Pedersani E eu sou o Peniche. e esse é o Jornal dos Peixes. Aqui você vai encontrar as notícias mais comentadas da semana, com a nossa opinião, claro, e aquela pitadinha de deboche. Vamos começar com Flávio Bolsonaro. O candidato à presidência postou um vídeo chorando enquanto escrevia uma carta para o pai dele, Jair Bolsonaro. Para eu levar o seu abraço. Mas no momento eu não posso dizer. Durante o vídeo inteiro eu fiquei com apenas uma dúvida. Onde é que tava a lágrima? Não, e detalhe, tá? O vídeo foi completamente vergonhoso. Dava pra ver que tudo ali foi encenado, que era só pra poder causar alguma comoção na internet. Quando é que ele vai entender? O pai dele tá preso. Preso, tá? O que é completamente irônico, já que tanto ele quanto o pai dele vivem falando que bandido bom é bandido morto, que não tem que ter regalia pra presidiário, nada disso. E agora eles ficam chorando porque tem que dar regalia pra presidiário? Ainda sobre o Flávio, a página oficial da campanha dele divulgou que ele teria uma suposta pós-graduação. Depois as reportagens vieram e concluíram que era mentira. Aí a equipe dele veio e falou que foi um pequeno equívoco. Ele fez igualzinho aquela galera que coloca que tem Excel avançado no currículo só pra poder dar uma bombada Inglês fluente. em inglês fluente. Eu vivo colocando isso. Fluente em espanhol, formação RBD. Pois é. Só que o mais irônico disso tudo é que eles vivem falando mal das universidades federais, falando coisa de maconheiro, né? Que Só tem balbúrdia. Só tem balbúrdia, tudo isso. Mas na hora de mentir no currículo, ele coloca que se formou numa universidade federal. Quer dizer, lá só tem balbúrdia. Mas é bom colocar que se formou lá porque melhora o currículo? Flávio, por que você não colocou uma faculdade particular, já que lá sim tem pessoas estudando de forma séria? E na federal é só drogas e balbúrdia? Ou você tá querendo dizer pra gente que você gosta de drogas e balbúrdia e não tá sabendo como? Não estamos insinuando nada, tá? Nunca, jamais. Já nos Estados Unidos, o Donald Trump reduziu a quantidade de vacinas que são obrigatórias para criança. Ele reduz a quantidade de vacinas que crianças e adolescentes têm que tomar de forma rotineira. Logo quando tá tendo um surto de sarampo em alguns locais do país, ele tomou essa decisão baseado em que estudo? Ou é só o Trump sendo Trump e espalhando fake news e fazendo um governo em cima de mentiras? E o que tem que ser questionado é o seguinte: por que ele quer que as pessoas adoeçam? Os Estados Unidos têm a saúde mais cara do mundo todo. Então, se as crianças não tomam qualquer tipo de vacina ou os adultos não se vacinam, automaticamente eles vão adoecer. Quando adoece, tem que ir para o hospital. E aí eles vão gastar rios de dinheiro por conta disso. E o pior é que tem gente acreditando nas coisas que ele fala e defendendo. Por mais que esteja tendo um surto lá, as pessoas continuam acreditando nisso. Deve ser para compensar todo o dinheiro que ele cismou que a indústria farmacêutica norte-americana perdeu porque o Brasil tem remédio genérico. Ou seja, para ele poder lucrar mais, ele coloca a vida da população inteira em risco. Alguma novidade? E no Tribunal das Minúsculas Causas, Mara Maravilha faz 41 stories falando mal da Xuxa. 41. A Xuxa peidou, ela corre pros stories pra poder falar dela. Eu acho muito engraçado que ela vive espalhando ódio na internet e é cristã. A Xuxa, que supostamente tem vários pactos com Satanás, prega o amor. A deputada Erika Hilton apresentou uma proposta para poder liberar auxílio moradia para mulheres que sofreram violência doméstica. Aí assim, a gente dá um jeito naquela questão de que a mulher apanha dentro de casa, mas não tem pra onde ir caso ela denuncie o agressor. E ainda tem gente por aí dizendo que a Erika Hilton não serve para pautas que tangem as mulheres. E muita gente não sabe, mas muitas mulheres ficam ainda dentro de casa, né, aceitando aquela violência que ela sofre, porque elas não têm para onde ir, não tem como elas saírem de casa, porque elas dependem 100% do marido. Porque para poder praticar a violência, normalmente o homem ele tenta colocar a mulher totalmente dependente dele, para justamente não ter essa fuga. E essa proposta vai beneficiar muitas mulheres que passam por isso. Só com isso, a Erika fez pelas mulheres mais do que 90% dos parlamentares, mas ainda assim vão estar atacando pedra nela. E detalhe, é uma proposta que só tem a beneficiar as mulheres que sofrem esse tipo de violência.
Mas eu aposto com você que o pessoal da direita não vai aceitar. Até porque eles barraram a lei contra a misoginia, né? Ainda falando sobre a Érica, ela foi um alvo de representação no Conselho de Ética, por conta de uma postagem nas redes sociais. Ué, mas não era essa galera que era a favor da liberdade de expressão? Detalhe, tá? Ela não atacou ninguém. Ela simplesmente respondeu um grupo que estava atacando ela. E a gente sabe muito bem que grupo é esse e de qual lado ele vem. Só que, por conta dessa publicação no Twitter, dela se defendendo, eles decidiram pegar e abrir essa representação contra ela no Conselho de Ética. Tudo isso por causa de um tweet? Ah, esse congresso é uma vergonha mesmo, né? Vamos concordar. E vamos combinar o seguinte, o que mais falta dentro daquela Câmara é ética. E aí eles querem pegar o tweet da Érica para poder falar que ela não tá tendo ética? Não... Pô, que palhaçada, né? Mas a fofoca prime mesmo da semana foi o Flávio, que teve um impedimento aí de submeter a sua candidatura porque ele já estava afiliado ao Partido Missão. Alguém, ninguém sabe quem, decidiu filiar o Flávio Bolsonaro no Partido Missão. Sendo que o Missão informou que mandou vários comunicados pro e-mail do Flávio informando sobre a filiação. E em nenhum momento ele respondeu, nem ele, nem os assessores. Silêncio total. Mas clicaram no link de confirmação e baixaram o aplicativo que estava no e-mail. Ponto importante. É óbvio que vão vir mais informações sobre isso e mais fofoca, e a gente vai trazer para vocês. Mas eu tenho uma dúvida. Por que o Flávio deixou para poder registrar a candidatura 2 dias antes do prazo acabar? Todo mundo já tinha registrado. Ele foi o único que deixou para 2 dias antes pro cargo mais importante do Brasil? Estranho, não? Fica aí o questionamento. E Júlia Zanata, que criticou e chamou de censura a proibição da entrevista do marido, agressor, condenado, de uma mulher que vocês devem saber o nome, Maria da Penha, que deu origem à Lei Maria da Penha, ela chamou de censura. A própria deputada falou que não sabia nada sobre a Lei Maria da Penha, mas mesmo assim ela quis falar alguma coisa, mesmo sem saber, tá? E o que aconteceu? O condenado e ex-marido da Maria da Penha não podia dar entrevista, não podia falar sobre o caso. Mas mesmo assim, ele decidiu ir lá fazer tudo isso que ele não podia. Isso está em lei, tá? Ele não pode. O que aconteceu? Ele foi preso. Aí é óbvio que a Júlia Zanata, que se fala defensora de tudo, de todos, mas só quando é pra coisa ruim, foi defender ele, né? Porque ela adora defender um monstro. Quer dizer, se nos dias de hoje alguém pegasse todos os discursos lá do cara do bigodinho, que veio lá da Alemanha, para fazer um jornal, uma palestra e colocasse isso na internet, fosse proibido, a Júlia ia chegar lá e ia falar que essa proibição é censura. Eu fico impressionado como tudo que é de ruim essa mulher defende. Ela não defende uma coisa boa. Não foi ela que estava processando as pessoas que divulgavam quantos dias no ano ela trabalhou, apesar disso ser uma informação pública? Ué, ela tá falando... De censura. É. Caramba, Julinha. Poxa. Coerência zero. Falando em redes sociais, Nicolas Ferreira veio a público criticar a Janja por ela ter cobrado medidas mais firmes em relação ao Discord, por conta dos últimos acontecimentos, onde numa live no Discord, uma pessoa se desviveu ao vivo. Quando essa pessoa fez isso, essa menina fez isso, ela estava com milhares de pessoas assistindo e todas essas pessoas estavam incentivando ela. Para quem não sabe, o Discord hoje tem sido usado por inúmeros grupos criminosos. E aí a gente está falando de questões com crianças, adolescentes, animais de estimação, tudo de pior que você puder imaginar. Esse caso da menina que se desviveu foi apenas o mais recente. Lá é o esgoto do esgoto do esgoto que o pessoal fala e faz o que quer e nada acontece. O Nicolas disse que a Janja quer culpar a ferramenta e não o criminoso. Ele ainda deu um exemplo lá que não tem nada a ver de uma faca, só para poder engajar na internet. Mas aí fica difícil, porque a única forma que teria para poder achar esses criminosos seria regulamentando as redes. Ele é contra a regulamentação das redes também. Então como é que faz? Ele não apresenta uma proposta para poder ajudar, ele só é contra tudo. Qualquer coisa que venha acontecer para poder tentar diminuir isso, ou pelo menos inibir, ele é contra. Mas ele quer falar mal de quem tenta fazer alguma coisa. Então assim,
ele só quer falar mal. Ao invés do Nicolas estar buscando soluções para problemas reais, ele tá colocando peruca para fazer gracinha no plenário. Gracinha não, crime, que aquilo foi crime, tá? De novo, para gerar corte pra internet. Policiais militares foram presos após emprestar a viatura para uma pegadinha que o Carlinhos Maia fez. Ao que tudo indica, a polícia estava fazendo uma ronda ali para resolver uma ocorrência no local e o Carlinhos Maia teve a brilhante ideia de pedir emprestada a viatura para fazer uma pegadinha. A delegacia ficou sabendo e mandou prender os policiais que estavam envolvidos ali. E o que o Carlinhos Maia fez numa situação que ele mesmo criou? Pistolas. Até porque se tirar isso dele, quem é ele? Não, mas pelo menos ele poderia ter ido na delegacia fazer alguma coisa, né? Pra poder ajudar, né? Mas ele ajuda alguém? Não, segundo ele ajuda. Só se estiver sendo filmado. Se não estiver sendo filmado, ele não ajuda. E já que a gente tá falando de pegadinha, uma outra influenciadora decidiu fazer uma pegadinha com uma funcionária num drive-thru. Ela foi lá, pediu um sorvete, passou o dedo no sorvete, agradeceu e foi embora. Além da pegadinha completamente de mau gosto, ela ainda expôs a funcionária ao ridículo, mostrou a cara dela. Depois de ser linchada na internet, a influenciadora foi e respondeu que esse país está cheio de mimimi. Que daqui a pouco ela não vai poder nem dizer que a blusa de alguém está feia, porque esse país está uma bosta. Ninguém mais tem liberdade de expressão. Segundo ela, não se pode mais expressar opinião. Mas que opinião é essa de que ela vai lá para poder humilhar um trabalhador? O CLT não tem um dia de paz, já começa por aí. Não, e essa semana o McDonald's tá que tá. É Bruno Galhaço, é essa microblogs aí. Olha, tá difícil ser CLT no Brasil, hein? Porque quando você não é humilhado pelos seus patrões, você é humilhado por uma pessoa que acha que tem o direito de ir lá, te filmar, fazer uma palhaçada dessa e depois ainda reclamar na internet que ninguém gostou. Eu teria dado com a casquinha na cara dela. Aí o errado ia ser eu. Não, mas detalhe, se ela faz isso, se bobear, ela ainda levava uma justa causa. É. Ela não pode mais se expressar também, E livremente? se ela faz isso, a influenciadora ia na internet reclamar de que ela fez, mas aí seria só a opinião da menina, né? Tacando a casquinha na cara dela. Se eu fosse o pessoal lá do McDonald's, que eu acredito que seja o McDonald's, toda vez que essa mulher fosse lá, eu cuspia na comida. Entregava ela. Paola Carosella não autoriza esse ato. E a última notícia, para dar um pouquinho de esperança no coração do CLT que foi tão humilhado dessa semana publicamente. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destravou o que era necessário para caminhar um fim da escala 6x1 depois de uma reunião que ele teve com o Lula. Até que enfim essa proposta vai andar. Aí o pessoal deve estar, imagina agora, Nicolas Ferreira, Flávio Bolsonaro, a Júlia Zanata, deve estar tudo agora chorando, desesperado, porque eles não queriam que o trabalhador tivesse mais um dia de descanso, né? Porque para eles isso é um absurdo. Tudo bem, eles trabalharam 3 dias, a gente não. Mas agora como vai andar, eles devem estar desesperados, chorando em posição fetal dentro de casa. Chorando sem lágrimas, porque é assim que o Flávio chora, sem lágrimas. Bom, essa é mais uma vitória do povo, né? Vamos torcer para que não tenha mais nenhum impedimento para isso finalmente sair do papel e o CLT ter mais um dia de descanso, porque a gente merece. Afinal de contas, é a gente que carrega esse país nas costas, não é o político. Ele também não tô nem aí, não carrega nada, né? Então... Essas foram as principais notícias da semana e tem tanta coisa acontecendo que daqui a pouco a gente vai ter que ter 2 edições semanais. Comenta aqui qual foi a melhor para você. E se a gente esqueceu de alguma, já deixa aqui também. E não esquece o like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva porque tem muita coisa legal chegando por aí.